Você está na TV Justiça, no programa Saber Direito. Meu nome é Lívia Mendes Miralha e essa semana estamos ministrando o curso Direito Constitucional do Trabalho. A aula de hoje é sobre trabalho escravo contemporâneo, nossa última aula do curso. Contamos com a presença da Camila, da Sara e da Carla, estudantes de Direito que estão aqui no estúdio e acompanharam todo o nosso trabalho ao longo dessa semana. Para vocês de casa, quem quiser participar, pode enviar um e-mail para o saberdireito@stf.jus.br. Na aula passada, nós tratamos do conceito de trabalho decente e trabalho digno. São essenciais para que nós possamos entender o conceito de trabalho escravo contemporâneo. Atualmente, cerca de 25 a 40 mil pessoas estão em condições análogas à de escravo no Brasil. O termo jurídico correto é condições análogas à de escravo. Isso porque não existe mais a escravidão desde a abolição pela Lei Áurea em 1888. A escravidão, até 1888, era legitimada pelo próprio ordenamento jurídico brasileiro. Então, juridicamente, nós não podemos mais falar em escravidão. Todavia, pessoal, é de se ver que muitas vezes esse trabalho em condições análogas de escravo é mais cruel do que aquele trabalho escravo lá dos tempos da Lei Áurea. Óbvio, né, que hoje em dia nós não estamos lidando com aquela espécie de trabalho escravo que nós imaginamos, as pessoas acorrentadas, a grilhões, a correntes. Não estou falando disso. Nós estamos falando principalmente do trabalho forçado e do trabalho em condições degradantes. Já vamos falar sobre o conceito de trabalho escravo e trabalho em condições degradantes. O que eu gostaria apenas de deixar aqui para nós pensarmos acerca disso, quando eu fiz essa comparação com a escravidão do passado, é no seguinte sentido. Vejam vocês, quando o escravo adoecia ou tinha algum problema de saúde, os senhores eram obrigados a cuidar desses escravos, porque os escravos eram propriedade do senhor. Atualmente, quando os trabalhadores subjugados à condição análoga de escravo adoecem, eles são simplesmente descartados. O empregador não tem qualquer responsabilidade, não se sente responsável por aqueles trabalhadores, deixando os trabalhadores à sua própria sorte. Por isso que eu falei que muitas vezes o trabalho em condição análoga de escravo, ele é ainda mais cruel do que aquele trabalho escravo, como nós imaginamos. Tendo em vista essa situação, o artigo 149 do Código Penal traz para nós o conceito de trabalho escravo. Em 2002, uma alteração legislativa incluiu no conceito de trabalho em condições análogas de escravo, aquele realizado também em condições degradantes. De modo que, para o artigo 149 do Código Penal, o trabalho escravo é caracterizado como aquele que submete o indivíduo a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, sujeitando-o a condições degradantes de trabalho ou restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Percebam que o artigo 149 do Código Penal fala trabalho forçado ou em condições degradantes. Sendo assim, podemos concluir que existem dois tipos de trabalho em condições análogas de escravo: o trabalho forçado e o trabalho degradante. Não é preciso que existam as duas condições simultaneamente para caracterização do trabalho em condições análogas de escravo. Sendo assim, podemos concluir que o legislador andou bem ao promover a alteração do artigo 149 do Código Penal, uma vez que ele buscou realizar a concretização do princípio da dignidade humana.
Embora o artigo 149 do Código Penal esteja inserido no capítulo de crimes contra a liberdade, nós devemos entender que o bem jurídico tutelado pelo artigo 149 do Código Penal não é apenas a liberdade de ir e vir, a liberdade de locomoção do trabalhador, mas sim a dignidade humana desse trabalhador, de modo que tanto o trabalho forçado quanto o trabalho degradante são espécies caracterizadoras do trabalho em condição análoga de escravo. Existem várias condenações criminais de primeiro grau, ainda sem o trânsito em julgado, que determinam a condenação do empregador como agente do trabalho escravo, do trabalho em condições análogas de escravo, desde que presentes os requisitos caracterizadores do trabalho degradante. O que seria, então, o trabalho forçado e o trabalho degradante? Vamos analisar primeiramente o conceito de trabalho forçado. O trabalho forçado tem um conceito na Convenção 105 da OIT. A Convenção 105 da OIT, após reconhecer em seu preâmbulo que o trabalho forçado ou obrigatório constitui forma de violação aos direitos humanos, prevê que todo país membro da Organização Internacional do Trabalho compromete-se a abolir toda forma de trabalho forçado ou obrigatório e dele não fazer uso. Lembrem-se que o Brasil é signatário da Convenção 105 da OIT e, portanto, se obriga a erradicar toda e qualquer forma de trabalho forçado. A OIT elenca como principais formas de trabalho forçado a escravidão e raptos, participação obrigatória em projetos de obras públicas, trabalho forçado na agricultura e em regiões rurais remotas, os trabalhos domésticos em situação de trabalho forçado, o trabalho em servidão por dívida, o trabalho forçado imposto por militares, o trabalho forçado no tráfico de pessoas e alguns aspectos do trabalho em penitenciárias e da reabilitação por meio do trabalho. Desse modo, podemos afirmar que o trabalho forçado é aquele desempenhado com ofensa ao direito de locomoção, ao direito de liberdade de ir e vir do trabalhador. Lembrando, né, pessoal, que a gente não está falando aqui do cerceamento de liberdade por meio de acorrentamento, etc. O que, se obviamente existir, também será caracterizado como trabalho forçado. Mas é porque na prática é difícil de se ter uma situação nessas condições. Bom, o trabalho forçado no Brasil, ele se dá principalmente por meio da servidão por dívidas. O artigo 457 da CLT, ele veda o truck system, ou sistema de barracão, que é aquele em que o empregador fornece, né, os instrumentos de trabalho e a comida, a alimentação, a moradia, etc., para o seu empregado e cobra por esses serviços. Nas regiões mais remotas em que seja necessário ao empregador montar vendas para fornecer aos empregados essas utilidades, em razão da distância aos grandes centros urbanos, é permitido que o empregador institua tais vendas, mas desde que ele pratique o mesmo preço praticado no mercado. O que acontece na servidão por dívidas é que esse empregador cobra preços muito maiores do que aqueles praticados no mercado, de modo que o empregado, ao final do mês, está sempre devendo o seu empregador. Na servidão por dívidas, muitas vezes, a dívida ela começa na viagem do empregado. Vamos explicar a dinâmica do trabalho escravo na servidão por dívidas para vocês compreenderem. Geralmente, se inicia por meio do aliciamento de trabalhadores em local diferente daquele no qual eles irão laborar, o que é, inclusive, crime tipificado no artigo 207 do Código Penal. Esses gatos, chamados gatos, né, que são prepostos do empregador, aliciam
os trabalhadores, principalmente nas regiões mais carentes do Brasil. A maior incidência de aliciamento se dá no estado do Pará e do Maranhão. Os trabalhadores são aliciados por meio de promessas de trabalho com remuneração boa, moradia, alimentação, etc. E vão levados pelo gato para trabalhar no ambiente rural, nas corvoarias, madeireiras, indústria de cana-de-açúcar, ou mesmo, pessoal, em ambientes urbanos. Há notícias de trabalho em condições análogas de escravo em obras públicas financiadas com dinheiro público nos centros urbanos e em oficinas de confecções de roupas para grandes lojas de departamento, também utilizando-se de trabalho em condições análogas de escravo por meio do aliciamento de trabalhadores em localidades diversas do território nacional. Bom, a dívida desse trabalhador já se inicia com a viagem. O gato vai anotando em seu caderninho, né, todas as dívidas, com transporte, com aquela parada no meio do caminho para fazer um lanchinho, com a gasolina, com os uniformes, os instrumentos de trabalho, etc. Ao final do mês, quando o empregado vai receber os seus direitos trabalhistas, ele se depara com a triste realidade que, na verdade, ele deve ao empregador, ao invés de ter algo para receber. O que, né, se a gente analisar com cuidado e com critério o que deve ser feito, é uma falácia. Porque o empregado não deve nada para o empregador, não. Porque o empregador não poderia cobrar por essas utilidades e, se assim o fizesse, se fosse hipótese permitida pelo 457 da CLT, o deveria fazer com base nos preços praticados no mercado. Bom, isso faz com que o empregado se veja numa situação de não conseguir retornar para casa e se veja numa situação, envolvido numa situação de trabalho em condições análogas de escravo, da qual ele não consegue se desvencilhar, por uma série de motivos. Existem aqueles que não querem ter o seu bom nome sujo, não querem sair devedores, aqueles que não querem voltar para casa, retornar para casa sem um dinheiro sequer. E existem também aquelas situações em que o próprio empregador retém a CTPS, a Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado, para evitar que ele retorne para sua casa. E fora, né, pessoal, que se ele nem recebeu o dinheiro para se alimentar adequadamente, ele não vai ter dinheiro sequer para retornar para casa. E ele continua envolvido naquela situação da servidão por dívidas, tentando trabalhar para pagar o que deve e, ao menos, receber uma remuneração que seja ínfima ao final do mês. O que nunca acontece, porque a cada mês que passa, ele deve ainda mais o empregador. Essa é a hipótese mais comum de trabalho forçado. Então, percebam que há uma violação ao direito de liberdade, mas não daquele jeito que a gente estava imaginando. Existem relatos em que os trabalhadores, além de subjugados a essa situação da servidão por dívidas, também sofrem com a fiscalização de capangas armados. São levados para locais ermos no interior da Amazônia, do Pará, o mesmo interior de estados com uma grande extensão territorial, como Minas Gerais, São Paulo, etc., são levados para o interior desses estados, fazendas que são distantes de grandes centros urbanos ou de qualquer centro urbano, de modo que esse empregado sequer sabe onde ele está. Então, o cerceamento desse direito de liberdade, ele é, digamos assim, mais sutil. Ele se dá de formas diferentes daquele acorrentamento em grilhões, como acontecia anteriormente. Mas isso não significa que não deixe de ser uma violação, uma ofensa gravíssima ao princípio constitucional do direito de liberdade e que deve ser tutelada e protegida tanto pelo direito penal, né, ao caracterizá-lo como crime e punir o empregador que
coloca o empregado nessa situação de trabalho forçado, mas também deve ser tutelada pelo direito trabalhista, principalmente por meio de indenizações volumosas, né, vultosas aí, a fim de evitar a reincidência daquele empregador naquela prática do trabalho forçado. O segundo tipo de trabalho escravo é o trabalho degradante. O trabalho degradante, ele tem uma conceituação um pouco mais difícil, porque o conceito de trabalho degradante é o que é degradante. É um conceito amplo. O Código Penal não desce a minúcia de conceituar o que seria trabalho degradante. Ele fala em jornadas extensas e condições degradantes de trabalho, mas não me fala o que seriam essas condições degradantes. De acordo com Márcio Túlio Viana, ex-desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, o trabalho degradante pode ser elencado sob 5 hipóteses. A primeira categoria se relaciona com o próprio trabalho escravo estrito sensu. Está falando aqui, então, do trabalho forçado, aquele realizado com ofensa ao direito de liberdade do empregado. A segunda categoria se liga com o trabalho. Nesse contexto, entram não só a própria jornada exaustiva de que nos fala o Código Penal, como o poder diretivo exacerbado, o assédio moral e condições análogas. Ou seja, está falando aqui daqueles trabalhadores que são submetidos a jornadas exaustivas, que não têm direito ao descanso necessário, nem à remuneração das horas extras elaboradas, e que, além de sofrerem essa condição degradante, também sofrem com o assédio moral do seu empregador ou prepostos, né? Sofrem aquela fiscalização constante, aquela mesmo ameaças de rescisão de vínculo, ou até mesmo de violência física. Que nós, quando a gente fala em violência, a gente vai falar de violência tanto física quanto verbal, quanto aquela que decorre do assédio moral. O terceiro grupo, a terceira hipótese de trabalho degradante elencada por Márcio Túlio Viana diz respeito ao salário. Segundo ele, se não for pago pelo menos o salário mínimo e forem vedados descontos, salvo aqueles previstos em lei, já se justificaria a hipótese de trabalho em condições degradantes. Então, segundo o professor Márcio Túlio Viana, deveriam ser assegurados, no mínimo, o salário mínimo, né? Deve ser assegurado ao menos o salário mínimo para esses empregados, vedados aqueles descontos abusivos, sob pena de se caracterizar o salário em condições degradantes. A quarta categoria se liga à saúde e segurança do trabalhador, principalmente daquele que vive nos alojamentos fornecidos pela empresa. E aí, pessoal, são recorrentes os relatos acerca das condições degradantes nesses acampamentos fornecidos pela empresa. Em locais que deveriam morar, que comportam no máximo a moradia de 5 pessoas, encontramos 15, 20 pessoas morando. Sem água potável, sem local para fazer a higiene pessoal, sem fogões, instalações sanitárias, instalações de cozinha, realmente em condições degradantes de vida, né? Porque aí não é nem de trabalho, é da própria vida da pessoa. O empregador, ele é obrigado a fornecer acampamento ou alojamento que seja condizente com a dignidade da pessoa humana. Não pode colocar famílias morando juntas. Deve garantir instalações sanitárias e instalações de cozinhas dignas. Deve garantir a água potável. Deve garantir que a pessoa possa realizar a sua higiene pessoal num local adequado. E o que a gente observa na prática, por meio de relatos e reportagens, é que muitas vezes as pessoas se banham na água que elas usam para lavar os utensílios, nas águas que elas
na água que elas usam para beber também. Então, de fato, o que a gente vivencia, o que esses trabalhadores vivenciam aí é uma condição degradante de trabalho que deve ser enquadrada como tipo penal do gênero trabalho em condições análogas de escravo. E a quinta hipótese seria aquela que a gente já analisou, do aliciamento do trabalhador em uma região distante e a colocação desse trabalhador numa periferia com o deslocamento dele todos os dias para o local de trabalho e possível retenção da carteira de trabalho para impossibilitar esse empregado de retornar ao seu ambiente natural. Nesse caso, em qual presentes qualquer uma dessas 5 hipóteses elencadas pelo professor Márcio Túlio, há que se caracterizar o trabalho degradante, incidindo um empregador naquelas penas previstas no artigo 149 do Código Penal. Ao meu ver, pessoal, a gente tem que analisar o trabalho degradante sob a ótica do trabalho digno, que a gente falou anteriormente, de modo que o quê? Aquela concepção de trabalho digno que eu trouxe para vocês na nossa aula passada, ela deve ser entendida como a antítese do trabalho degradante. De modo que se um empregado é submetido a uma condição em que ele não tem acesso à moradia digna, à alimentação, um meio ambiente de trabalho digno, sadio, não há o cumprimento das normas de saúde e segurança, não há o pagamento de uma remuneração justa, sem descontos abusivos, em que não há liberdade sindical, em que o empregado é submetido a jornadas extenuantes, sem os devidos intervalos, e em que ele não tem acesso às garantias previdenciárias. Vejam então, que a gente falou tudo ao contrário do que seria o trabalho digno. Nessa hipótese, há de ser caracterizado o trabalho degradante. Sendo caracterizado o trabalho degradante, incide o empregador naquelas penas previstas no Código Penal. E mais, pessoal, aquele trabalhador, uma vez flagrado utilizando-se de mão de obra escrava, deverá ser incluído na lista suja do Ministério do Trabalho e do Emprego. Essa lista suja do Ministério do Trabalho e do Emprego é um cadastro dos empregadores que mantém os empregados em condições análogas de escravo. Essa lista suja serve tanto para evitar, proibir que as pessoas ali nela constantes tenham acesso a dinheiro público, a financiamento público, participem de licitações, mas pode servir para nós, enquanto sociedade, realizarmos o nosso direito e o nosso dever de boicotar aqueles empregadores que possuem em sua cadeia produtiva mão de obra em condições análogas de escravo. Foi nesse sentido de aduzir um conceito baseado no princípio da dignidade da pessoa humana que construímos aqui, junto com vocês, o conceito de trabalho em condições análogas de escravo. Com o intuito de ajudar, colaborar numa conceituação mais precisa do que seria trabalho degradante, nós construímos, em um livro específico sobre o assunto, trabalho escravo contemporâneo, o conceito de trabalho digno, o conceito de trabalho degradante, pautado no conceito de trabalho digno. Como eu já expliquei para vocês, seria a antítese do trabalho digno. Vou explicitar para vocês, ponto a ponto, do que entende-se por trabalho em condições degradantes. Inicialmente, no que diz respeito à questão da justa remuneração, que eu falei para vocês, entende-se que o trabalho degradante, que será considerado trabalho degradante, aquele serviço realizado em troca tão somente de alimentação e moradia, sem que seja observado o percentual mínimo de 30% em pecúnia a ser pago ao trabalhador.
o trabalho em troca de comida e moradia, ele é degradante, ele não se justifica. Todo ser humano que trabalha deve receber, ao mínimo, 30% em pecúnia pelo seu trabalho. Isso porque a ausência da contraprestação em direito, ela submete o empregado a uma dependência pessoal com relação ao seu empregador. A pessoa que não recebe ao menos 30% do seu salário em pecúnia não tem condições sequer de, se insatisfeita, retornar para sua casa, por exemplo. O segundo requisito, ainda com relação à justa remuneração, há de se observar o salário mínimo constitucionalmente garantido. Quando eu falo em salário mínimo constitucionalmente garantido, há que se lembrar que eu posso estar falando do salário mínimo hora, porque no trabalho a tempo parcial permite-se que o trabalhador receba menos do que o salário mínimo mensal, mas desde que garantido o salário mínimo hora. No tocante o respeito às normas de saúde e segurança, é de se ver que os incisos 22 e 23 do artigo 7º da Constituição prevêem ser direitos constitucionais dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes à atividade elaborada, o pagamento de eventuais adicionais de remuneração e a observância das normas concernentes à saúde e segurança no ambiente de trabalho. Assim, deverão ser assegurados ao trabalhador o fornecimento dos equipamentos de proteção individual, sem qualquer ônus ao empregado, bem como a instrução de como utilizá-los a fim de promover a realização do direito constitucional de garantia ao meio ambiente do trabalho sadio. Também deve-se observar a verificação das condições físicas e mentais individuais do trabalhador para a realização daquele trabalho. E no que diz respeito ainda às normas de saúde e segurança do trabalho, há de se observar também as normas referentes ao meio ambiente sadio de trabalho relativo ao local de moradia deste trabalhador, quando a moradia for fornecida pelo empregado. De modo que a moradia, conforme eu disse anteriormente, deve ser uma moradia digna. Deve ser um local de descanso, um local em que esses empregados fiquem alojados ou acampados, mas que tenham uma cama para cada um, instalações sanitárias, etc. Água potável, etc. No que diz respeito à limitação da jornada, entendemos que será degradante aquele trabalho realizado além das 8 horas diárias ou 44 horas semanais, sem que haja previsão de compensação de jornada e sem que haja a concessão de intervalos intra e interjornada, repouso semanal remunerado e férias mais 1/3. Atenção para a questão da jornada extenuante. O artigo 149 do Código Penal fala acerca de jornada extenuante, de forma que nós não podemos compreender como trabalho degradante aquele que se realize em regime de sobrejornada eventualmente. Se eu trabalhei um dia, 12 horas, em face de uma necessidade excepcional e que é permitido pelo próprio texto seletista, não há que se falar em condições análogas de escravo. Quando eu falo da violação desses direitos, de não pagamento do salário mínimo, de descontos ilícitos, abusivos sobre a remuneração, de jornada extenuante, etc., há que se observar a reincidência do empregador, a continuidade da violação daqueles direitos. Porque o que a gente pretende aqui não é que se considere como trabalho degradante qualquer violação a direito trabalhista. Existem violações a direitos trabalhistas, relativos à jornada, ao salário, etc., que não se configuram como hipótese de condição degradante.
Se a gente permitisse isso, a gente estaria esvaziando o conceito de trabalho em condições análogas de escravo. Estaríamos banalizando o conceito de trabalho em condições análogas de escravo. E não é isso que nós pretendemos. Pelo contrário, pretendemos valorizar e promover a erradicação do trabalho em condições análogas de escravo. Por isso é que nós fizemos uma análise detida acerca de quais seriam os elementos caracterizadores do trabalho degradante. Lembrando que é necessária a reincidência, a continuidade da conduta violadora desses direitos pelo empregador. Há ainda quem sustente que seria necessário a vontade, né, o requisito subjetivo, a intenção do empregador de sujeitar o empregado, né, de usar o empregado como mero meio, que, de acordo com o conceito de dignidade humana de Kant, deve ser vedado. Né? Nenhum ser humano pode ser utilizado como mero meio para a consecução de um fim. Todo ser humano é fim em si mesmo. Então, há quem considere ainda que o empregador deve ter tido a intenção de se utilizar do empregado, do trabalhador, como mero meio para a consecução do seu fim, que seria a obtenção de lucros. Bom, a questão da intenção do empregador, ela é muito mais difícil de ser oferida na prática. Como que a gente vai analisar se ele teve ou não teve a intenção? Ao meu ver, basta que, caracterizadas essas situações, reincidente empregador, isso já automaticamente significaria que ele teve a intenção de instrumentalizar aquele trabalhador, o que deve ser coibido pelo ordenamento jurídico brasileiro, enquadrando-se aquela conduta como uma hipótese de trabalho em condições análogas de escravo. Sendo assim, pessoal, percebam a importância do poder judiciário, né? A importância do aplicador das normas jurídicas. É ele que vai, por meio do princípio da ponderação, do princípio da proporcionalidade, sopesar, balancear, né, todas aquelas informações, as provas trazidas ao processo, para analisar, diante de cada caso concreto, se houve ou não o trabalho em condições degradantes. O que nós tentamos fazer aqui deve ser entendido como uma busca, né, como um mero auxílio aos aplicadores do direito, a fim de que eles possam ter critérios para balizar o seu entendimento. Mas a caracterização do trabalho em condições análogas de escravo, principalmente quando a gente está falando do tipo trabalho degradante, ela deve ser feita em face do caso concreto, por meio, principalmente, da aplicação do princípio da ponderação. Sendo assim, nós podemos concluir que o trabalho em condições análogas de escravo é aquele realizado com violação ao princípio, ao direito de liberdade do trabalhador, por meio do trabalho forçado, ou aquele realizado em clara ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, por meio da submissão deste trabalhador a condições degradantes de trabalho. O grande problema do trabalho escravo no Brasil diz respeito à sua prevenção e ao seu combate. E é por isso que é tão importante nós conceituarmos corretamente o trabalho em condições análogas de escravo. Existem alguns instrumentos de combate, de prevenção, que são realmente efetivos, que realmente funcionam. E se a gente entende o trabalho em condições análogas de escravo apenas como aquele trabalho forçado, esses instrumentos não alcançarão também o trabalho em condições degradantes. Percebam, então, a grande importância de nós conceituarmos precisamente o trabalho escravo contemporâneo.
Cita-se como instrumentos de combate ao trabalho escravo contemporâneo, por exemplo, a questão do Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, a criação de grupos móveis do Ministério do Trabalho, órgão criado pelo Ministério Público do Trabalho, as varas itinerantes da Justiça do Trabalho, as parcerias que são formuladas com secretarias do Estado, todos esses mecanismos no sentido de se combater e se erradicar a prática do trabalho em condições análogas de escravo. Cabe ainda ressaltar o projeto de emenda constitucional 438, a PEC 438, que é a PEC do trabalho escravo, que está parada no Senado Federal, aguardando aprovação. Ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados e foi submetida ao Senado Federal para votação. E até hoje, nada aconteceu. E lá se vão mais de 10 anos que a PEC está em tramitação, né, no Poder Legislativo brasileiro. Essa PEC, gente, ela visa a permitir a expropriação das terras em que forem encontrados trabalhadores submetidos à condição análoga de escravo. A aprovação dessa PEC é de extrema importância para a erradicação do trabalho escravo, pois ela retira qualquer tipo de vantagem econômica da exploração do trabalho em condições análogas de escravo. Vai fazer com que o empregador pense 1000 vezes antes de submeter um empregado a essas condições. Por quê? Se a pena dele será a expropriação das suas terras, e quando a gente fala em expropriação, a gente está falando sem qualquer tipo de indenização. Perde as terras sem qualquer tipo de indenização. Essa, ao meu ver, é a pena mais grave que o empregador pode sofrer. Lógico que o cerceamento, né, que a prisão do empregador, ela né, não estou falando que ela não é eficiente nem eficaz. Mas é porque se a gente faz um estudo, né, das condenações criminais do trabalho em condições de empregadores que foram flagrados submetendo trabalhadores em condições análogas de escravo, a gente vai ver que efetivamente, né, já transitadas em julgados, houveram apenas 2 condenações criminais. E as 2 foram revertidas em penas alternativas de pagamento de cestas básicas. Então, percebam, para o capitalista, é muito mais prejudicial, é muito mais aterrorizante a pena de perda da sua propriedade privada. A PEC está lá, né? Esperamos que um dia, em breve, ela seja votada e seja efetivamente aplicada no ordenamento jurídico brasileiro. Outra medida importante para a erradicação definitiva do trabalho em condições análogas de escravo é a lista suja, que foi criada pela Portaria 540 de 2004 e que, após o devido processo administrativo, permite a inserção do nome dos empregadores que submeteram empregados a condições análogas de escravo. E essa lista suja impede o empregador, nela incluído, de participar de licitações e de receber ou manter dinheiro, financiamento com dinheiro público. Percebam também, pessoal, que esse cadastro nacional de empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas de escravo, ele é um instrumento extremamente eficaz no combate à prática. Por quê? Ela não apenas afeta o recebimento do dinheiro público, né? Mas ela permite aquilo que eu falei, que a gente, enquanto sociedade, também faça uma escolha consciente de não consumir produtos decorrentes daqueles empreendimentos que realizam a prática do trabalho em condições análogas de escravo.
Com relação ao papel do poder, e cabe lembrar apenas só mais uma coisinha sobre a questão da lista suja. A inclusão desse empregador no cadastro, ela se dá após um devido processo administrativo. Ou seja, fui lá, flagrei o empregador submetendo empregados a condições análogas de escravo. Existe um processo administrativo dentro do Ministério do Trabalho e do Emprego. E se ao final ficar comprovado que realmente aquele empregador mantinha trabalhadores naquela situação, o nome dele vai para a lista suja. Não fica lá para sempre não, gente. Ele pode ter o nome retirado, desde que ele comprove que ele não mais realiza aquela prática em seu empreendimento. Com relação ao papel do Poder Judiciário Trabalhista no combate ao trabalho em condições análogas de escravo, cabe destacar aqui 3 importantes frentes de atuação. A primeira delas são as varas itinerantes da Justiça do Trabalho. As varas itinerantes da Justiça do Trabalho são exemplos louváveis de postura proativa do Poder Judiciário Trabalhista, pois elas permitem que o juiz do trabalho vá até aquelas comunidades que não teriam acesso ao Poder Judiciário. O juiz do trabalho, ele se desloca para aquelas comunidades mais longínquas para elevar àquela população a concretização dos direitos trabalhistas. E ele, além de realizar esse papel de pacificação do conflito, de solução da lide, com a concretização, com o efetivo pagamento dos direitos trabalhistas, ela permite também um importante papel pedagógico, de mostrar para aquelas pessoas que trabalham naquelas regiões longínquas que elas não estão esquecidas, que o Poder Judiciário pode sim e deve atingi-las. As varas itinerantes, a possibilidade de criação das varas itinerantes foi permitida pela Constituição em seu artigo 114. Foi uma novidade trazida pela Emenda Constitucional 45 de 2004 e que tem trazido grandes resultados, principalmente com relação ao combate ao trabalho em condições análogas de escravo. É muito interessante a questão das varas itinerantes, pessoal, porque realmente os juízes do trabalho vão acompanhados de auditores fiscais do trabalho, Ministério Público do Trabalho, se for o caso de agentes da Polícia Federal, e, digamos assim, montam uma barraca na localidade em que as pessoas não teriam acesso ao Poder Judiciário e ficam ali até que se efetivamente resolva aquela lide. Há casos, inclusive, de que essas varas itinerantes ficaram no local por 3, 4 dias e permitiram que todas as CTPS fossem assinadas, todos os direitos trabalhistas foram pagos e todos os empregados tivessem uma indenização relativa ao valor para serem levados de volta à sua casa. E a vara itinerante ficou lá até o final para que se garantisse o cumprimento de todas essas obrigações trabalhistas e indenizatórias daqueles trabalhadores. Com relação ainda ao Poder Judiciário Trabalhista, cabe falar das indenizações atribuídas pelos magistrados trabalhistas. Por que isso, pessoal? O Poder Judiciário Trabalhista geralmente é o primeiro a ter conhecimento daquela situação de trabalho em condições análogas de escravo. Tendo conhecimento dessa situação, o juiz, o Poder Judiciário Trabalhista, ele deve permitir que se realize a rescisão indireta do contrato de trabalho, porque isso é hipótese, a manutenção de trabalhador em condição análoga de escravo, é hipótese de rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, garante-se a rescisão indireta do contrato de trabalho com o pagamento de todas as verbas trabalhistas devidas ao longo do contrato de trabalho e o pagamento de todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão indireta.
Isso num primeiro momento. Num segundo momento, é necessário que o juiz trabalhista também atribua a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. E aqui, quando a gente fala em danos morais tanto relativo, a gente vai compreender os danos morais em dois aspectos. Tanto os danos morais daquele trabalhador especificamente que foi submetido à condição análoga de escravo, como a gente pode falar também dos danos morais coletivos, porque a manutenção dessa condição, ela ofende não apenas aqueles que foram submetidos a ela, mas a própria sociedade brasileira como um todo. E, por fim, cabe ressaltar que o Poder Judiciário Trabalhista vem atribuindo responsabilidade de todas as empresas participantes da cadeia produtiva. Por quê? Hoje em dia, as empresas, elas se estruturam em rede. Elas não são responsáveis por todo o processo produtivo. Então, uma grande loja de roupas, ela tem várias várias oficinas, por exemplo, subcontratadas e que prestam serviços a ela. Se essas oficinas subcontratadas submetem seus trabalhadores a condições análogas de escravo, não apenas as oficinas deverão ser responsabilizadas. O Poder Judiciário Trabalhista entende que todas as empresas naquela cadeia produtiva que se aproveitaram do trabalho em condições análogas de escravo também devem ser responsabilizadas. O que é de grande efetividade, porque geralmente são esses grandes conglomerados que terão o poder econômico de pagar as indenizações por danos morais, coletivos, individuais e relativos às rescisões indiretas e verbas trabalhistas inadimplidas. Muito mais do que essas subcontratadas, que geralmente também não têm grande poderio econômico e financeiro para serem responsabilizadas. Mas isso não é a única justificativa e nem a principal. A principal justificativa para se responsabilizar todas as empresas que se utilizam na cadeia produtiva de trabalho escravo é a de que o trabalho escravo é um crime contra a dignidade humana, que ofende os princípios basilares do direito brasileiro, viola o próprio sentido de Estado democrático de direito e que, sendo assim, não pode ser permitido e não pode ser admitido em nenhuma espécie. É responsabilidade das empresas fiscalizarem e deixarem de comprar, deixarem de manter em sua rede de produção subcontratadas ou empresas que submetam seus trabalhadores a condições análogas às de escravo. Estamos encerrando a nossa quinta e última aula. Veremos com as meninas se elas têm alguma pergunta. Qual é, então, professora Lívia, o meio mais efetivo para se acabar com o trabalho escravo? Bom, essa é uma pergunta muito interessante da Carla e é uma pergunta que, infelizmente, não tem uma resposta, né, Carla? É uma pergunta complexa. Por quê? Se a gente analisar os aspectos sociológicos do trabalho em condições análogas de escravo, a gente vai ver uma coisa muito interessante. Muitos desses trabalhadores que são libertados, eles retornam para aquela situação. Porque eles não têm outra opção. Eles retornam para a sua casa, para o seu local de origem, mas ao chegar lá eles se deparam com a dura realidade que eles não têm emprego, eles têm uma família para sustentar e eles precisam sobreviver de qualquer maneira. O grande problema do trabalho escravo tem sido a reincidência por parte dos próprios trabalhadores, que, tendo em vista a situação de miserabilidade em que eles se encontram, preferem trabalhar por um prato de comida do que não trabalhar. Então, ao meu ver, Carla, por isso eu falei que essa pergunta é complexa, mas ao mesmo tempo ela é possível de resposta e a gente deve lutar pela garantia desses direitos e
da erradicação do trabalho forçado, porque ela diz respeito à concretização dos princípios constitucionais. Se a gente consegue garantir a dignidade humana, a igualdade de condições, se a gente concretiza efetivamente os direitos sociais fundamentais de acesso à saúde, à educação, à formação, à profissionalização, talvez a gente consiga combater de maneira mais eficaz, né? Ou seja, prevenir que trabalhadores se vejam numa situação tal de miserabilidade que eles próprios procurem o trabalho em condições análogas de escravo. Professora, qual é o papel do Judiciário Trabalhista na erradicação do trabalho escravo? Bom, o Judiciário Trabalhista, como eu falei, ele geralmente é o que primeiro tem acesso primeiro tem conhecimento, toma conhecimento da existência de trabalho em condições análogas de escravo. Se o Judiciário Trabalhista, né, conceitua corretamente o trabalho em condições análogas de escravo e aplica as sanções cabíveis, como a rescisão indireta, a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas inadimplidas, as indenizações por danos morais e materiais, ele consegue combater de maneira efetiva o trabalho escravo. E mais, se ele corretamente, né, conceitua o trabalho em condições análogas de escravo, ele pode remeter ao Ministério Público Federal, né, a denúncia de existência para que o Ministério Público Federal possa atuar também com relação àquele caso e promover a ação penal cabível, de modo a garantir a condenação, também a condenação criminal daquele empregador. Bom, estamos terminando a nossa quinta e última aula do nosso curso de Direito Constitucional do Trabalho. Na aula de hoje, nós falamos sobre trabalho escravo contemporâneo, uma chaga que, infelizmente, ainda existe na nossa realidade social brasileira. Nós realizamos um estudo do artigo 149 do Código Penal, à luz, né, sob a ótica do direito do trabalho, a fim de conceituar corretamente o trabalho em condições análogas de escravo, como aquele em que há a presença de trabalho forçado ou a submissão do trabalhador a condições degradantes de trabalho, de modo a se garantir que os mecanismos de prevenção e combate ao trabalho em condições análogas de escravo possam ser concretizados e realizados para que nós possamos efetivamente erradicar essa prática do cenário brasileiro. Gostaria de agradecer a todos pela presença, agradecer às nossas alunas que pacientemente ficaram aqui conosco durante essa semana, agradecer a vocês de casa e lembrar-lhes que, se vocês quiserem participar, basta mandar um e-mail para o saberdireito@stf.jus.br. E para quem quiser assistir novamente às nossas aulas, elas estarão disponibilizadas no site www.youtube.com.br/saberdireitoaula, tudo junto, Saber Direito Aula. Muito obrigada pela presença, espero que o curso tenha sido proveitoso a todos vocês que nos assistiram. Um abraço e até mais.